já ouviu falar do Comando Vermelho? A minha morte estava marcada. E ele passava a língua no sangue e dizia: eu não disse que eu vou beber todo o seu sangue. 94 passagens pela polícia, 33 tipos de drogas, condenado a 36 anos de prisão, procurado vivo ou morto. Ela tinha acabado de morrer nos meus braços. No Rio de Janeiro, eu conheci na época um rapaz que falou: rapaz, tu luta muito. Tem um camarada aqui no Rio de Janeiro, se a gente apresentar ele para você e ele te aceitar, você vai ser um homem rico, você vai ganhar dinheiro. E me apresentaram o Diabo Vermelho. Ele fez um teste, eu tive que abater um dos seus melhores homens para poder ingressar na quadrilha do Diabo Vermelho. Você nunca ouviu falar do Diabo Vermelho? Já ouviu falar da Falange Vermelha? Você nunca ouviu falar da Falange Vermelha? Já ouviu falar do Comando Vermelho? É lá que eu estava. O tempo vai passando e um dia eu vou conhecer um lugar que o meu velho pai falava que tinha um lugar que o sol nasce, e o meu primeiro sol quadrado foi no Bangu 1 do Rio de Janeiro. E a polícia bate, a polícia maceta. Eles não conseguem desvendar o crime. Então quando pega um preso novo, eles batem. Viu? Eles torturam para que o camarada abra o bico e diga alguma coisa que eles possam ligar em algum crime que não foi solucionado. Então eles me batiam muito. Um dia me colocaram: vamos colocar ele no Hotel 5 Estrelas. O Hotel 5 Estrelas mais ou menos é a metade desse púlpito. Não dá para ficar de pé, só dá para ficar agachado. Cansou de estar agachado, fica de pé. Cansou de estar de pé, fica agachado. Me deixaram 90 dias. E quando me tiraram de lá, eu ouvi o policial falando com o outro: não é possível, ele vai confessar até crime que não cometeu. E eu escutei o policial falar. E quando ele veio falar comigo, eu olhei bem na cara dele e eu falei: moço, tu tá enganado comigo. Eu não vou dizer nada. E vocês me batem, vocês me torturam. Além de eu não dizer nada, eu também não vou chorar. Porque homem que é homem não chora. Eu não chorava, eu apanhava, era cacetada. E eu não chorava, não que eu não sentia dor. Eu era ruim, pensa no nego ruim. Além de eu ser ruim, o cabelo ajudava ainda. Me colocaram no pau de arara. Quando aquele policial disse: ele é boca dura, vamos trazer o índio aqui, que o índio vai fazer ele falar. O índio era um tipo de um policial carrasco. Quando ele chega, manda me colocar no pau de arara. Depois manda me colocar no pilotão do choque. Eu levei choque até desmaiar. Certamente desligaram o choque, jogaram uma ducha fria, eu voltei assim. Eu vi um homem com uma cicatriz. Eu deduzi que seria o tal índio. Ele deu um sorriso para mim e disse assim: a tua forma aqui é boa. Acho que você não diz nada para a polícia. Para mim você vai dizer tudo, porque eu vim aqui para beber seu sangue. Eu vou acabar com tudo. Aí me mandaram, ele mandou me colocar no paredão. Colocar ele no paredão. Esses dias eu estava contando um testemunho. Em toda a igreja, sempre numa igreja tem um. Quando eu falei do lado do paredão, um irmão lá levantou e disse assim: ô irmão Abel, eu lembro quando o irmão foi pro paredão. Foi no segundo Big Brother, não foi? Falando de cadeia, o camarada vem com miséria de Big Brother. Que Big Brother, irmão. E lá no paredão, irmão, um braçalete segurava o meu braço e meu pulso. Depois o meu pescoço, a minha cintura, a minha perna, o meu pé. Eu não podia me mexer. Aí aquele camarada da cicatriz pegou um espinho de laranja desse tamanho e veio aqui, eu tenho um sinal para quem quiser ver. Veio no dedão do pé aqui e colocou aquele espinho de laranja. E no fundo do espinho ele começou a bater. E o espinho foi entrando debaixo da unha. Ele foi lá com um alicate e trouxe o espinho de volta. Aí pegou uma felpa de bambu, mais grossa do que o espinho, e colocou no mesmo lugar e começou a bater. O sangue molhava a sua mão, o seu rosto. E ele passava a língua no sangue e dizia: eu não disse que eu vou beber todo o seu sangue. E depois foi com um alicate e puxou a felpa de bambu. Eu sei que vocês usam aqui muito. Sabe aquele ferrinho que a gente coloca no milho para assar? Ele pegou um tipo daquele ferrinho e colocou no fogo. Quando o fogo estava bem quente, que vermelhou aquele ferrinho, ele veio com aquele ferrinho e colocou na mesma unha. A carne era queimada para baixo e a unha era derretida para cima. Irmão, era uma dor terrível, mas eu não chorava. E alguém já perguntou para mim: foi a sua pior tortura? Não, foi não. Mandaram sacar a minha roupa. E quando sacaram a minha roupa, ele foi no fogo, acendeu um cigarro. Quando o cigarro que estava vermelho em brasa, ele vinha com aquele cigarro e colocava em partes íntimas do corpo da gente. Era uma dor insuportável. Mas eu dizia: policial, o que você está fazendo comigo não se faz nem com um animal.
O policial não estava nem aí. E tinha um tipo de um ferro prateado que passava no solado dos pés da gente. E essa pele era tirada no fogo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu não vou falar de assalto aqui, porque não vai edificar ninguém. Mas eu quero falar apenas de um assalto. Você vai se assustar, mas eu vou ter que explicar para você por que eu quero falar desse. Porque nesse assalto eu vi vitória. Aí você vai falar, meu pastor, tu vai contar agora um assalto com vitória. Deixa eu explicar. O chefe não é chegar num banco e assaltar o banco. Para assaltar um banco é de 10 meses a 1 ano de estudo. Para que no dia do assalto não dê nada errado. Era um assalto ao Banco Comim na época. Tava tudo certo. Vamos dar um exemplo aqui. Esse assalto tem que demorar 30 minutos. Se demorar 30 minutos e 2 segundos, já deu errado. Porque o bonde, que chama o carro de fuga, vai passar nos 30. E ele não passa 2 vezes, só passa uma vez. Todo mundo conseguiu pegar o bonde. Só deu errado o Negrão. Eu costumo dizer, não sei por que as coisas só davam errado comigo. Sempre alguma coisinha errado era com o Negrão. E deu errado pra mim. Eu tô saindo com os malotes de dinheiro. E quando eu devo ter passado de 20 segundos a mais. E quando eu tô chegando à porta do banco, pela porta de vidro, eu estou vendo o carro da polícia chegando, encostando para todos os lados. Muito carro de polícia. Então eu tenho que abrir caminho a bala. Agora, a minha morte estava marcada naquele dia. A minha morte é aquele dia, era aquele dia. Eu já disse até para os irmãos, né? Quando eu falei que a morte era aquele dia, um irmão com a cabeça desse tamanho. Ei, o irmão não morreu? O irmão não morreu, não? Eu falei, morri. É uma penada que está aqui dando testemunho. Tem cada pergunta. Eu peguei uma arma em cada mão. Esqueça o dinheiro. O dinheiro rouba outro. Mas agora eu tenho que salvar a minha vida. Por quê? A minha morte era daquele dia. Não tem um atirador de elite? Podia ter um policial bem posicionado. Eu seria um alvo fácil para ele. Era um alvo fácil. E eu comecei a atirar, se chama atirar a esmo. Atirar com as 2 armas. Enquanto você está atirando, a polícia fica protegida atrás da viatura. E eu saí atirando. A minha sorte foi o curioso. O curioso é triste, irmão. Às vezes o curioso paga por ser curioso. Às vezes você tá aí na BR e de repente a BR para. Tá interditado na frente e tá não. São curiosos. Tem uma batida na BR, já tiraram a batida, já colocaram no calçamento. Mas quem passa ali de carro e caminhão tem que passar devagarzinho para olhar o que está acontecendo. Aí tem o curioso boca aberta, que pega o celular, é o repórter de lugar nenhum, viu? A pessoa morre 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas antes, ele já está sabendo. O curioso e repórter. E quem está atrás, não vai buzinar, porque vai passar e vai ficar curioso também para ver o que está acontecendo, para contar mais na frente. Um curioso chegou parar o carro em frente ao banco, certamente se perguntando, por que tanto carro de polícia? O que está acontecendo aqui? Eu lendo a cabeça dele. Certamente foi isso. O que está acontecendo? Chegou a frear o carro. E ele não viu a hora que eu tirei ele de dentro do carro. Para ele foi uma surpresa. E para mim foi salvação. Porque se não fosse o carro dele, eu seria morto daquele dia. Eu peguei o carro dele e saí cantando pneu. E a polícia com a viatura começou a atirar. Capotou o carro. Na Avenida Brasil, já estava na Avenida Brasil. Eu saí com muita pressa de dentro do carro e atravessei a Avenida Brasil. Era carro freando, porque lá é muito carro. E eu não quis nem saber, eu me joguei em frente aos carros e atravessei. Cheguei no canteiro e joguei na outra avenida e carro freando e eu passei. E a polícia queria passar mas eles demoraram mais para passar, mesmo com o caldeirão de Kisuke ligado. E demoraram. Eu sei que eu virei a rua. E quando eles conseguiram passar, eles não viram aonde eu entrei. Tinha uma loja aberta e eu entrei dentro da loja. Estourei a porta do fundo e caí dentro de uma residência. Pulei o muro e caí dentro de outra residência. E fui fazendo isso. E a polícia fez o cerco. Fizeram o cerco para me pegar. Deixa eu te falar uma coisa. Não conseguiram me pegar. Não conseguiram. Eu tenho muitas marcas de torturas. Eu tenho muitas marcas de bala no meu corpo, para quem quiser ver. É muitas balas que eu já levei e não morri. Mas dessa vez que eu estou falando para vocês, choveu de bala em cima de mim. E quando a polícia não pode colocar mais a mão em mim, eu fui fazer uma revista no meu corpo. Foi aí que eu percebi que nenhuma bala, nem de raspão me pegou. Nenhuma.
Nem de raspão. Eu bati no peito, eu falei, eu sou o cara. Nem as balas me pegam, eu sou muito rápido. Choveu de bala e nenhuma, nem de raspão pegou em mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não era bom, eu não era nada. Eu descobri porque as balas não me pegou naquele dia. Sabe? Porque eu não era bom e eu era uma escória da humanidade. É porque no norte do Paraná tinha uma velhinha de cabeça branca que estava com o joelho dobrado falando com Deus. E Deus me guardou porque tinha plano para fazer na minha vida. Você que tem orado com a família, tem orado pela sua casa, fica tranquila, porque tudo que o Senhor prometeu fazer na sua casa, Ele vai fazer. Você está aqui na igreja nesse horário, mas o teu filho que está na balada, o Senhor está guardando, porque um dia Ele vai colocar ao teu lado e você vai ter aquela plaquinha: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Quem tem orado pela sua família aqui, levante a mão. Fica tranquila que o Senhor vai colocar na tua família, juntinho de você. Você vai ter aquela plaquinha, aquela filha respondona, aquele filho que gosta de droga e está na balada. Ele vai estar perto de você, porque a tua oração não é em vão. Eu não canso de falar que quando uma mãe dobra o joelho, a porta do céu se abre e a do inferno se fecha. 11 anos, 12 anos. Eu estou na fazenda do chefe, onde era nosso esconderijo. Tinha uma doutora que cuidava de mim 24 horas por dia. E aquela doutora olhou para mim e disse assim: Negrão, como tá as suas feridas? Eu falei, olha, eu não sinto mais nada, eu tô de boa. Ela falou, coloca um tênis e sai andando. Sai andando. Agora anda bastante, para me ver, para me fazer uma avaliação. Aí eu andei, coloquei uma meia, coloquei o tênis, andei e voltei. Cheguei para a doutora e disse, doutora, eu não sinto mais nada, eu já estou bom. Ela disse, não anda mais. Nesse anda mais, eu encontrei com o chefe. E o chefe olha para mim e diz assim, ô Negrão, meu apelido era Negrão, não sei porquê, mas deixa para lá. Negrão, como é que tá tua ferida? Aí eu falei, eu estou pronta para outra, eu não sinto mais nada. Ele disse, então você vai começar trabalhando. Eu quero que você dê uma volta no helicóptero, porque vamos precisar dele na terça-feira. Mandamos fazer manutenção, veja como tá. Ele confiava em mim, porque eu era um dos seus melhores pilotos. Era eu e Ligeirinho, os dois melhores pilotos de helicóptero do Comando Vermelho. E eu levantei voo. O vento soprava demais. Eu disse, hoje não é dia de voar. Eu peguei e desci no pátio. Quando eu estou no pátio, um menino daquele tamanho, conversando com uma menininha, olhando o movimento da aeronave, eu desci de dentro do helicóptero. Quem sabe brincando com as crianças vai mudar meu astral. Eu olhei para a menininha e eu falei, oi, tudo bem? A menininha olhou para mim e falou, oi, depois não me deu mais atenção. Ela olhou para o amiguinho e disse assim, amanhã é dia das mães. O que você vai dar para sua mãe amanhã? E o menino falou, o meu presente já está comprado, já está debaixo da cama. Eu não vejo a hora de chegar amanhã. Aí eu peguei e deixei aqueles meninos falando sozinho. Continuei andando, eu escutei um menino falando com o outro. Ei, você vai dar presente para sua mãe amanhã? Parece que todo mundo falava em mãe. Eu continuei andando. Na frente uma menina chamada Raquel, filha do administrador da fazenda, conversando com uma amiga e precisava de uma terceira pessoa, tipo tira-teima. Na coincidência, quem estava passando era o Negrão. Me chama eu para entrar na conversa. Não foi um minuto de conversa, a palavra mãe entrou no meio. Deixa eu explicar para você. Tem uma droga chamada LSD, que ela se chama apagão. Você não lembra onde dormiu, aonde pagou, onde, esqueça, você não lembra de nada. Agora quem sabe a coincidência de alguém estar falando de mãe perto de mim, para mim, eu vim no mundo sozinho. Quem sabe vai refrescar a minha memória. E eu vou relembrar alguma coisa de alguns anos atrás. E eu vou lembrar que eu tenho uma mãe, que as drogas fez eu esquecer dela. Mas certamente ela nunca esqueceu de mim. Ei, a moça olha pra mim e diz assim, a gente vê a doutora cuidando de você, dia e noite. Nunca ouvi alguém mandar uma carta pra você, um telefonema, você tem mãe? Eu curvei a cabeça, não respondi nada. E a moça diz, amanhã é dia das mães. Eu não sei se você tem mãe ou não, mas que presente você acha que a sua mãe merece ganhar amanhã? Eu curvei a cabeça, não respondi nada e saí correndo. Eu vi um grande canavial e eu sei lá quantos metros eu entrei dentro do canavial.
Achei um pedaço de tora, me sentei e queria esquecer a palavra mãe. Mas quanto mais eu queria esquecer, mais eu lembrava. Até um momento que eu cheguei no informalismo textual. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma mãe. Será como está ela? Eu queria lembrar como era o rosto da minha mãe. Eu não conseguia. Eu queria lembrar como é que era o sotaque da voz da minha mãe. Quando ela me chamava pelo nome, eu também não conseguia lembrar. Mas eu fiz um propósito. Custa o que custar. De hoje para amanhã eu quero ver minha mãe. Eu fui falar com o chefe. O chefe olha para mim quando eu disse para ele, eu vou viajar para o Paraná. Ele diz, amoleceu o coração, vai ver a mamãezinha. Falei, eu não quero saber, chefe, eu vou viajar para o Paraná. Aí ele fez questão de me lembrar. Você vai viajar para o Paraná, né? A gente não vai poder fazer nada por você, porque você é procurado vivo ou morto pela polícia. E eles vão te pegar. Eu falei, eu não tenho medo da morte. O serviço que nós fazemos de assaltar banco, a polícia qualquer hora dessa vai tacar tiro na cara da gente. Qual é a diferença? A diferença de morrer ontem, morrer hoje e morrer amanhã. Qual é a diferença? Eu não tenho medo da morte, eu vou. Eu arrumei minhas coisas, raspei a cabeça, coloquei uma peruca Black Star. Eu tinha 12 identidades falsas e viajei para o Paraná. Chego no Paraná e eu compro a passagem para chegar na minha cidade. O ônibus sai 00:30. Então eu dei uma volta na cidade e comprei de presente o nome da loja para a sua mãe. Eu entrei dentro daquela loja e comprei um presente. Se a minha mãe pegasse aquele presente que eu estou comprando, era o primeiro presente que ela recebia em toda a sua vida. Chegou a hora de viajar. Eu coloquei a poltrona do ônibus para trás. Eu queria dormir. Eu não consegui dormir porque eu tinha pesadelo. Será que a minha mãe vai me aceitar sabendo que eu sou ladrão? Sabendo que eu sou atirador profissional? Sabendo que eu abandonei ela? Sabendo que eu sou procurado vivo ou morto? Será que ela está viva? Será que ela está morta? Isso não me deixava eu dormir. Aí quando chegou no domingo, eu cheguei na minha cidade. Coração bate acelerado quando eu estou dentro do táxi. Quando eu estou dentro do táxi, eu sabia que com 15 minutos eu podia dar um abraço numa mãe que há muitos anos eu não via. O táxi me leva até minha casa. O taxista querendo me reconhecer, fazendo pergunta. E eu quero falar com ninguém. Eu só quero falar. A primeira pessoa que eu quero falar é minha mãe. Aí me deu um cinema. O carro vai parar, ela vai escutar o barulho do carro. E quando eu descer do carro, ela vai dizer, meu filho voltou. Quem sabe me receber com um abraço. Mas quando eu cheguei, eu estava enganado. Não tinha ninguém para me receber. O mato cobria tudo. Os pés de fruta que eu vi mamãe plantar e vi crescer junto comigo, tudo abandonado. Tem uma parte da casa torta. A nossa casa era de coqueiros, buraco tampado com barro, coberto de taubinha. Tinha uma parte da casa torta, quase caindo. Eu entrei no meio do mato, amassando os matos com os pés. Cheguei lá no fundo de casa. O que me deixava triste era o presente. Eu vou quebrar e não dou para ninguém. Aí eu peguei aquela janela com o peitinho pelo lado de fora. Eu me debrucei no peitinho da janela e fiquei pensando o que eu vou fazer da minha vida de agora em diante. E na medida que eu estou com a cabeça curvada, eu escuto alguém conversando. Alguém passou na redondeza conversando. Mas eu olhei de lado e não vi ninguém. Olhei para o outro lado e não vi ninguém. Olhei para trás e não vi ninguém. Para quem usa drogas, conversar sozinho, ouvir voz, isso é normal. Aí eu falei, é coisa da minha cabeça. Aí eu curvei a cabeça de novo. Quando eu curvo a cabeça de novo, eu escuto a voz de novo. Eu falei, eu não estou doido. Eu não usei drogas nem ontem nem hoje. Tem alguém conversando. Eu tentei olhar pelo buraco, mas não dava para ver. Como não dá para ver, mas dá para escutar. Aí eu percebi que alguém conversando estava dentro de casa. E quem estava conversando naquele momento não sabia que tinha alguém birloletando pelo lado de fora. Ei, eu fiquei com a cabeça fixada na parede. Eu escutei uma voz que dizia assim, Jesus, tudo que eu tenho pedido para o Senhor tem me dado, tem me concedido. Eu tenho orado pela minha família. Eu tenho conseguido ganhar a minha família para o Senhor. Mas o Senhor me lembra do meu filho caçula, está faltando um. Eu perguntava a Jesus para o meu filho o que ele queria ser quando crescesse. Ele dizia que queria ser pastor. Outra hora ele dizia que queria ser cantor. Outra hora queria ser lutador. Jesus, o meu filho transformou num assaltante de banco. E eu estou sentindo que o Senhor está me chamando para as mansões celestiais. Não me leve não, por favor. Concede esse desejo do meu coração. O meu desejo, Jesus, é de ver meu filho Abel, o meu caçula, pela última vez. Traga o meu filho de volta. E quando eu ouvi a voz dizendo Abel, eu falei, Abel sou eu.
Eu corri na porta da sala e comecei a bater. Eu batia, e na medida que eu batia, chegou alguém e abriu a porta para mim. Eu não conheci. Eu, quando saí de casa, a minha mãe tinha o seu corpo reto, os seus cabelos eram pretos. E aquele alguém que abriu a porta para mim era corcundinha. Andava devagarinho porque não podia mais andar depressa. Os seus cabelos pareciam algodão de tão branco. E quando ela abriu a porta, demorou vários segundos para afirmar o seu corpo. E quando ela viu quem estava em sua frente, a primeira palavra que saiu da sua boca, quando ela disse: vem dar um abraço na mamãe, meu filho. Eu confesso a vocês que foi o abraço mais gostoso que eu dei em toda a minha vida. Eu peguei o presente e dei para ela, o presente do Dia das Mães. Ela pegou o presente e colocou em cima da mesa. Ela não abriu. O presente que ela queria já tinha chegado. Era seu filho caçula. Ô filho, vamos à igreja com a mamãe? Eu falei: ah mãe, pode ter um policial e me reconhecer? Ela disse: não filho, nada de mal vai te acontecer. Eu acompanhei mamãe na igreja. A minha mãe dobrou o joelho no círculo de oração. E eu sentei lá no último banco. Ainda pedi licença para um rapaz para ficar no canto. 5 minutos que a minha mãe está orando, a loucura me pegou lá atrás. Imagina um nego louco dentro da igreja. Era eu. Por que louco? Eu nunca gostei de ninguém. A coisa que eu queria era poder amar as pessoas. Nunca consegui amar. A minha vida só foi ódio, arma, cadeia e drogas. Nunca consegui amar. Eu só podia estar louco, porque cada pessoa que eu olhava daquele dia, a minha vontade era de dar um abraço. Abraçar todo mundo, em banco abraçar. Eu só podia estar louco. Aí eu pensei comigo: eu vou fechar os olhos. A vontade vai passar. E eu fechei os olhos. Quando eu estou com os olhos fechados, a vontade de abraçar passou. Então eu vou ficar com o olho fechado até o pastor dizer amém. O pregador daquela noite era o ex-padre Raimundo Pereira. O pastor vai dizer amém, eu vou fofar daqui. E fiquei com o olho fechado. Mas enquanto eu estou com o olho fechado, começou a queimar meu lado esquerdo. Eu prestei socorro no lado esquerdo. Começou a queimar o direito. Eu vou para o direito. Quando eu estou no direito, está queimando o esquerdo de volta. Eu fiquei lá, direita, esquerda, direita. E eu falei: o que é que queima meu rosto? E quando eu olho para minha mão está molhada. Eu estava chorando. Aí eu comecei a indagar: eu estou chorando. Homem que é homem não chora. Será que eu não sou homem? Lá em Pernambuco diz que o homem que chora é homem frouxo. É o nome que se dá lá. Eu até pensei: será que eu sou homem frouxo? Homem que chora. Homem que é homem não chora. E quanto mais eu indagava, mais eu chorava. Mais eu chorava. Quem lembra da minha idade? Qual? Enquanto eu chorava, aquele ódio que entrou no meu coração quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sentia aquele ódio saindo do meu coração. Na medida que o ódio saía do meu coração, eu percebia o amor entrando pelo outro lado. Você sabe por que eu mais indagava, irmão? Porque eles me macetavam, eles me batiam, eles me torturavam e eu nunca chorei. E daquele dia eu comecei a indagar porque eu estava chorando. E não tinha ninguém me açoitando, não tinha ninguém me torturando. E as lágrimas molharam meu rosto e nunca mais pararam. E eu gritei. Eu fiquei doido de verdade. Eu ganhei o corredor e gritei: ei! Ei! Todo mundo parou. E o ex-padre Raimundo Pereira gritou: ô moço, o que você quer? E eu queria dizer muitas coisas. Eu não queria falar o que eu falei. Mas quando a minha boca abriu, saiu assim: eu quero aceitar a Jesus como Salvador da minha alma. Eu corri para frente. Quando eu corri para frente, eu estou passando no corredor. Cadê o rapaz do piano? Por favor, só me pega só maior para mim. Eu passei pelo ciclo de oração. Eu não vi minha mãe. Eu falei: cadê minha mãe? A minha mãe pegou uma cadeira e colocou em frente ao altar. E eu pensei assim: ei, a minha mãe vai dar o lugar para mim sentar. Ela adivinhou o que ia acontecer. Acho que ela adivinhou que eu ia aceitar a Jesus. Então ela colocou aquela cadeira, está sentado nela. E quando eu chegar na frente, o pastor vai descer para orar por mim. E ela vai dar o lugar para mim sentar. Eu estava errado. Quando eu chego na frente, a minha mãe não dá o lugar para mim sentar. Ela apenas bate na perna e diz assim: senta aqui, meu filho. Ela me pegou no colo, como se eu fosse uma criança. E quando ela pega eu no colo, ela me dá um beijo aqui, ó. E olha para mim e diz assim: filho, é o dia mais feliz da minha vida. Ela começa a cantar, ela não tinha voz para cantar. Mas ela começa: muito em breve vai sair uma notícia que um povo
apareceu. Quando a minha mãe terminou de cantar este hino, Jesus me batizou no seu Espírito Santo. Ô irmão, vamos recapitular comigo. Vem cá. 5 minutos antes. 5 minutos. Olha a minha história. 94 passagens pela polícia. 33 tipos de drogas. Condenado a 36 anos de prisão. Procurado vivo ou morto. Ódio até as tampas. Queria poder amar as pessoas e nunca conseguir amar ninguém. Atirador profissional. 5 minutos depois, eu tenho meu pecado perdoado. Meu nome escrito no livro da vida. Ele arranca todo o ódio que tem no meu coração e coloca amor. E ainda dinambuja, me batiza no seu Espírito Santo. Esse Jesus é demais ou não é? Ei, olha, para terminar agora, eu saio do colo da minha mãe. A minha mãe falou: filho, eu vou te mostrar uma coisa. Ela levantou o vestido e me mostrou os seus joelhos. Eu vi uma batata desse tamanho em cada joelho da minha mãe. Eu falei: mãe, o que é isso? Ela falou: filho, isso aqui é por sua culpa. Eu não aguento mais trabalhar na roça. O meu trabalho era dobrar o joelho para orar por você. Eu sabia que um dia Jesus ia trazer você de volta. Você sabe que dia é hoje? Eu falei: claro que eu sei, mãe. Hoje é dia 12 de maio. Te lembra alguma coisa? Claro, mãe. É dia das mães. Não te lembra mais nada? Não. Coincidiu que caiu no dia das mães. Hoje é dia do meu aniversário. Como presente do dia das mães, você voltou para casa. Como presente de aniversário, você aceitou a Jesus como Salvador. A minha mãe olha para mim e diz assim: filho, o que, mãe? Eu posso te dar um abraço? E eu falei: parou. Parou parando. A senhora lembra do Abel Porto? O seu caçula, sou eu. Na hora que a senhora quiser me abraçar, a senhora não precisa pedir. É só chegar e me abraçar. Ela, com a mão esquerda, ela juntou as minhas costas. Com a mão direita, ela juntou o meu pescoço. Eu não sei se você já abraçou a sua mãe assim, mas eu juntei a minha mãe pelas costas. E eu juntei ela pelo pescoço e puxei o corpo dela contra o meu. Era a primeira vez na vida que eu abraçava a minha mãe. Foi a minha primeira vez. E depois que eu abraço ela também, ela me dá um beijo aqui. Depois dela me dar um beijo, ela aproveita que meu ouvido está pertinho. Ela chega no meu ouvido e diz assim: filho, nunca deixa Jesus por nada. Eu disse: mamãe, eu nunca vou deixar Jesus e nem a senhora. Mas já que eu estou abraçado com ela, eu vou dizer algo que eu nunca falei. Porque a gente é covarde, irmão. A gente sai, a gente não dá satisfação. A gente não diz nem para onde vai, nem que hora vem. Pode estar faltando coisa para comer dentro de casa. A mãe, ela deixa de comer, mas guarda o seu. Pode chegar de madrugada, pode ver se a tua comida não está lá dentro do forninho guardada. Sabe, porque ela não esquece da gente. Mas na hora da gente dizer uma palavra de carinho, a gente é covarde. Mas naquele dia eu joguei a covardia fora, abraçado com minha mãe, falei: mãe, eu quero que a senhora fique sabendo que eu te amo. A senhora acredita que eu te amo? E minha mãe, ó, ela ficou quietinha. Ela deixou eu desabafar. Eu desabafei. Eu te amo, mãe. Eu sei que é a minha primeira vez que eu estou dizendo isso para a senhora. Eu te amo. A senhora acredita que eu te amo, mãe? A senhora acredita? Ô mãe, é a minha primeira vez. Eu estou dizendo isso para a senhora. Aí eu tirei o braço dela do meu pescoço e tirei o braço das costas dela e olhei bem para ela e falei: mãe, a senhora acredita que eu te amo? Foi aí que eu percebi. A minha mãe não podia me ouvir. Ela tinha acabado de morrer nos meus braços. De tanta alegria de ver o filho voltar para casa e aceitar a Jesus. O seu coração não aguentou. Mamãe viajou para as nações.